O que os Engans pensam da humanidade da Terra? Suba a bordo. Olá, sementes estelares! Aqui é Devalaio, Lúcia Áurea, mais uma vez conversando com vocês nessa série sobre os Engans e outros assuntos relacionados do interesse das sementes estelares, encarnadas ou em imersão encarnacional aqui nessa transição planetária. E hoje nós vamos tocar num assunto, num tópico sensível. Imagine se nós, humanos da Terra, somos diferentes em pensamento, em cultura, em opiniões, em filosofias, em espiritualidade. Imagine as civilizações estelares. A gente diz que é um tópico sensível porque ele é um resumão, mas ele não define as características e as opiniões de pensamento de cada grupo Engan em atividade na Terra com suas sementes estelares nesta transição planetária atual. Uma das primeiras coisas que eles nos colocam com um certo cuidado e muita elegância, inclusive, eles têm uma forma de falar muito objetiva, às vezes poética, muito amorosa. Eles não chegam se apresentando como asgardianos ou como o povo de Electra. O máximo que acontece é eles deixarem você pensar que eles são pleiadianos, nórdicos, que são de Pleiades, mas não vão definir exatamente a estrela ou o planeta de onde vem, se é Valhalla, se é Engan, se é Asgard. Uma das coisas que eles percebem que traz um certo empecilho e do qual eles também contribuíram no passado da Terra é o desenvolvimento do pensamento sistêmico religioso, do pensamento sistêmico magístico, que as sementes estelares Engans também acabaram ajudando e desenvolvendo aqui, sendo inspiradas. Contudo, a falha das nossas memórias de vidas passadas, ela acaba interrompendo ou trazendo interpretações equivocadas para as nossas experiências multidimensionais, e isso altera o significado de uma mensagem quando ela é transmitida, porque o nosso cérebro ele literalmente translitera estas mensagens, estas informações. Mas eles, em geral, não todos os grupos, o grupo que está comigo, por exemplo, não se preocupa tanto com isso, tá? Com essa questão do religiosismo, da religiosidade das sementes estelares. Eles não se preocupam com isso desde que isso torne o indivíduo uma pessoa melhor, desde que isso torne essa pessoa funcional, operacional, honrada, amorosa, desde que isso ajude a pessoa a se desenvolver espiritualmente e de forma que ela consiga encaixar as engrenagens da sua espiritualidade na sua vida material de uma maneira harmoniosa, sem criar conflito com os demais. O grupo que está comigo me passa estas orientações. Contudo, existem grupos estelares, não somente Engans, mas também outros grupos de Pleiades, Sírios também, Draco, outros grupos estelares que falam a respeito deste assunto. Então, esse tópico sensível que eu vou colocar agora, então, isso não é uma novidade aqui no canal, não. Mais pessoas estão falando disso, outros canais falam a mesma coisa. Nós só vamos dizer
da maneira que os Engans nos transmitiram de uma forma muito elegante, cuidadosa, preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde mental, e principalmente em não nos deixarmos controlar por terceiros. O que que eles querem dizer? Cada grupo em específico, cada equipe de trabalho vai ter um esquema de liderança diferente que vai passar uma orientação diferenciada. Enquanto os humanos da Terra não perceberem que são os únicos criadores de seus próprios destinos, enquanto as pessoas da Terra não se convencerem de sua própria força e deixarem de transferir seu poder pessoal e individual para coisas, objetos, pessoas e seres de fora, porque acreditam que eles mesmos não têm o poder de gerar as próprias mudanças desejadas em seu ambiente, estes amigos estelares não se reaproximarão em massa. Em massa é num contato aberto. Nós somos de Asgard, nós somos de Electra Pleiades, um contato direto aberto, com a cara na mídia. Eles têm uma preocupação com relação ao fanatismo, com relação à espiritualidade mal interpretada e mal guiada das suas próprias sementes Engans que estão em amnésia consciencial e que estão presas em loopings temporais e que estão cruzando suas linhas de tempo nesse nódulo temporal desta transição planetária atual. Eles não se reaproximarão de uma forma tão evidente. Eles tenderão a se dividir em subgrupos e a inspirarem estes subgrupos. Como eu mesma disse anteriormente, o grupo que está comigo não tem tantas exigências com relação a que tipo de espiritualidade a pessoa anda levando, a semente anda levando, desde que aquilo torne ela um indivíduo melhor mas principalmente sem preconceitos, né? Que mantenha uma postura, uma mentalidade aberta diante da vida. Eles não se preocupam com isso. Então, cada grupo vai dar orientações de espiritualidade, orientações de protocolos de contato diferentes. Eles podem se aproximar não exatamente como extraterrestres ou mentores estelares, mas sim como mentores espirituais, estarem projetados fora de seus corpos. E o que acontece quando nós nos projetamos fora de nossos corpos e somos pessoas proativas, positivas? A nossa aura emana brilho. Então, a tendência é que os clarividentes da Terra chamem estes estelares de mentores de luz, mentores da espiritualidade, e honestamente, eles não estão interessados em dizer de onde são. Ou então eles vão deixar mesmo, porque às vezes a pessoa é boa na detecção da assinatura energética, então eles vão deixar você pensar que se trata de um deus, de uma deusa, de Frigg, Freya, Odin, Wotan, Runatyr, Tyr, Thor. Eles não se preocupam muito com isso. Eles estão mais ocupados no desenvolvimento interior espiritual dessa semente e no gradiente energético que ela emana de si para fora, ao seu redor, aumentando a vibração do ambiente onde ela está, de modo que ela seja um dispositivo catalisador e ativador de outras sementes estelares, aumentando a frequência planetária nesse processo de transição que tem sido desafiador para toda a humanidade. Então, eles são muito cuidadosos em dizer e em pedir isso. Né? Existem grupos que são mais fatídicos. Olha, enquanto você seguir em religião, não vai ter boi, não vai ter festa, não vai ter passeio no parquinho. Não, eles, assim, os Engans, eles são um pouquinho mais diplomáticos nessa colocação.
Eles dizem que nós não devemos transferir o nosso poder pessoal para coisas e pessoas de fora, porque nós somos donos dos nossos próprios destinos e nós temos tanto poder quanto eles de alterar a nossa própria realidade. Esse é um primeiro ponto. Então, não tem como fazer um contato em massa, porque a humanidade, não só dos Engans, mas assim, de estelares, de várias raças de uma forma em geral, porque a humanidade da Terra ainda não está preparada, ela está sendo preparada. Os governos têm a sua própria agenda que atende aos interesses deles e não da população, mas de uma certa forma também beneficia indiretamente a população. Então, eles têm sim uma agenda extraterrestre, existem várias agendas, uma delas é dizer, colocar, espalhar o medo na população de que os extraterrestres vão tomar a Terra. Uma outra agenda é de que eles vão nos comer. A outra agenda é de que eles são positivos e estão aqui para nos ajudar. Então, assim, existe sim uma preparação, né, da população e, ao mesmo tempo, assim, uma manipulação da mentalidade popular, principalmente com tantos filmes de terror científico em que aliens são os predadores da humanidade. Agora temos também séries positivas como Star Trek, né? Como a série dos Jedi. Então, a gente tem séries que falam de conspirações políticas estelares e que não são diferentes das conspirações políticas da Terra, então a gente pode tomar como base de que o que a gente tem aqui é bastante semelhante ao que eles têm no espaço, de que a vida no espaço não é nada diferente ou menos difícil da vida que nós temos aqui. A diferença é que eles têm mais tecnologia mesmo e o cérebro deles é muito mais preparado para receber e computar, processar numa velocidade muito maior, uma quantidade de dados do que o nosso próprio cérebro. E algumas raças nem têm o cérebro dividido, o cérebro é totalmente unificado, né? O que melhora muito a compreensão de muitos aspectos, inclusive em relação a essa questão das linguagens telepáticas. Então, eles são diplomáticos em dizer: olha, vocês têm poder pessoal. A primeira coisa é você assumir o seu poder pessoal, ter uma espiritualidade saudável, não importa qual seja, pelo menos a do grupo que está comigo, mas você precisa assumir o seu poder pessoal ao invés de você ficar pedindo favor para terceiros. Você pede ajuda quando você já tentou de tudo mesmo, do possível, do impossível, do que estava ao seu alcance, o imaginável, o inimaginável. Aí é o momento, sim, de você pedir uma ajuda. Enquanto você não se testa, você não se treina, você não se põe à prova, você não testa sua excelência, e o Zengas, ele tem uma crença nessa questão da excelência, nessa questão de fazer bem feito, de entregar bem feito as coisas, de não fazer as coisas nas coxas, sabe, eles não têm preguiça, entende? Engan não tem preguiça. Então, enquanto a gente não entrar nesse nível de consciência, vai ficar difícil não só para os Engans, mas para a humanidade como um todo, ter esse contato em massa tão sonhado, né, e tão anunciado na nova era, na era de luz, ou nessa nova terra que está sendo forjada a partir de tantas sementes estelares de vários grupos e com tantos protocolos diferenciados, mas todas com intenções positivas, algumas nem tanto, mas com agendas, a maioria com agendas positivas para melhorar o quociente vibracional planetário. Então, esse é um ponto diplomático que eles vêm trazer, vêm alertar com muito carinho, com muito amor, como se fosse um abraço. Receba isso como um abraço, como um acolhimento. Olha para essa ideia e guarda na gaveta. Analisa só, pensa. E se não quiser pensar agora, também não precisa, entende? Você não precisa controlar tudo, você não precisa concordar com tudo, e também porque nós não somos os portadores da verdade, né? Então, os Engans veem a tendência ao culto na Terra como um vício na codependência patológica e um processo de infantilização da consciência que se recusa a crescer
e assumir suas responsabilidades. Aqui o assunto fica um pouco mais sensível, porque aqui nós não estamos falando das pessoas que têm uma espiritualidade saudável e que dão nomes para estas espiritualidades. Não. Aqui nós estamos falando de uma codependência patológica, então que eles estão dizendo, em outras palavras, de fanatismo, seja fanatismo místico, fanatismo cultista, fanatismo de qualquer ordem, fanatismo político. Existe uma linha de raciocínio que relaciona Asgard com um fanatismo político religioso, então eles se preocupam com isso. E é em relação a estes indivíduos que sofrem dessas patologias que eles colocam e explicam como se fossem psicólogos mesmo, porque eles estudam psicologia, né? Psicologia, enfim, se você está no espaço e você tem relações diplomáticas com outros planetas, outras raças, outras pessoas que são diferentes de você, você tem que entender de sociologia, de psicologia, como é que se comporta outra espécie que não é a sua. Então, eles estudam a nossa espécie, a nossa psicologia. Então, eles dizem que isso é um processo de infantilização da nossa consciência. Que o fanatismo, ele é um processo de infantilização de quem se recusa a crescer para assumir as suas responsabilidades, para ser autorresponsável na vida, né? Então, essa infantilização, eles deixaram claro aqui durante esse processo de canalização que não tem nada a ver com o reconhecimento e o resgate da nossa criança interior, que é um estado necessário e natural da alma de reconexão com amor, com alegria, felicidade, inclusive o nosso eu superior, a abertura do canal dos chakras, dos canais dos chakras para a elevação da Kundalini e para a descida da energia maior, que também é Kundalini. Isso daí já é um outro papo, porque existe mais de uma Kundalini, nós temos 3 Kundalinis, mas isso é um outro papo. Eu devo ter comentado por cima lá no meu canal pessoal, vocês podem dar uma olhada lá no @devalaio. Contudo, a gente traz aqui o processo da reconexão com a criança interior, é um processo necessário, é um processo diferente, não é infantilização. Agora, fanatismo, sim. É codependência patológica, é você querer impor sua opinião aos demais, e aqui a gente está apenas apresentando uma ideia, nós estamos apenas apresentando uma ideia, nós não estamos impondo, e ainda estamos dizendo que cada grupo de Engans pode pensar diferentemente um do outro, mesmo pertencendo à mesma civilização. Por exemplo, nós estamos todos aqui no Brasil, nós pensamos todos iguais? Não, nós temos características que que nos identificam como brasileiros. A hospitalidade é uma delas, ainda bem. Contudo, nós pensamos diferentemente, nós temos espiritualidades, culturas, vestimentas, formas de falar, inclusive regionalismos, tudo isso é muito diferente. E entre os Engans também não é diferente. Agora você imagina uma estrela, Electra, com 3 planetas ao redor, né? E Valhalla é a capital cultural. Então você imagina que estes locais têm também as suas próprias crenças, leis locais, pequenas diferenças. E dentro de uma mesma família, as pessoas não são iguais, elas pensam diferentemente umas das outras. Então, a gente está aqui colocando, fazendo colocações, fazendo uma apresentação. Porque existem grupos estelares que têm o interesse em manter a humanidade como está, inclusive manter as religiões e sustentar as religiões, ou em transformar todas em uma só para facilitar a forma de governar, né? Então, você vai ter diferentes agendas na mentalidade estelar. Aqui eu estou trazendo o que o grupo que faz essa mentoria comigo, que vem do comandante Altran e do capitão Cedric, o que eles pensam, né? O que eles me transmitem. Nós somos co-criadores da nossa realidade, que a codependência patológica, o fanatismo é um processo de infantilização e uma recusa no crescer espiritual para não se responsabilizar pela sua vida, pelos seus próprios problemas, pelas suas coisas, né?
E aí, então, eles continuam aqui. As pessoas da Terra confundem autorresponsabilidade com culpa, julgamento e tiranização. A autorresponsabilidade não é culpa, não é julgamento, não é tirania. Uma forma de superar isso, eles dão como sugestão, é começar a enxergar estes estelares como pessoas e não como deuses. E é aí que muita gente empaca e emperra, porque os asgardianos ficaram conhecidos como deuses, assim como no Antigo Egito. Por mais que os estelares descessem por esses portais, e no Egito esses portais existem até hoje, não são abertos à visitação pública, mas a gente tem uns spoilerzinhos aí das pessoas que conseguem escapar ali da polícia local e dar uma olhadinha. E tem coisas estranhas ali embaixo, ali, né, das pirâmides, da esfinge. Então, o Egito ele era um espaço-porto, por exemplo, né? Por mais que eles descessem com essa tecnologia e dissessem que não eram deuses, as pessoas, a população local não acreditava nisso, porque a gente teve o evento mesmo do dilúvio. E o evento do dilúvio é uma coisa assim que a gente nunca falou, nunca se aprofundou aqui, mas apenas abrindo um parênteses aqui nesse vídeo, dentro dessa linha temporal, de alguma forma, várias linhas temporais fraturadas, resolveram ou por decisão de seus superiores se reencontraram nesse nódulo temporal dessa transição planetária aqui. E isso não é por acaso, porque provavelmente tiveram uma participação aí nesse evento, né? E esse evento ele veio na decorrência de uma guerra mesmo estelar, uma briga entre facções em que um dos planetas aqui do sistema solar foi destruído e ele refletia a luz do Sol. Então, por isso que você tem nos antigos registros a ideia do segundo sol, de dois sóis. Não é que nós somos um sistema binário, nós não somos um sistema binário, tá? É que esse planeta ele era aquático, ele era aquoso e ele refletia a luz do Sol. E justamente o dilúvio, ele ficava muito próximo da Terra. Esse planeta entrou em instabilidade em função dessa guerra estelar e houve um tempo, né? Essa água toda veio cair aqui. Vênus, Marte, a superfície de Vênus, de Marte foram destruídas. Saturno foi empurrado lá para trás, né? Ele ficava mais próximo da Terra. Então, houve mesmo um cataclisma, um acidente aqui no nosso sistema solar, e esses estelares que estão monitorando a Terra até hoje, se sentem muito responsáveis e muito sentem culpa, principalmente o pessoal de Andrômeda, né? Eles se vincularam à Terra por questões kármicas. Aliás, essa ideia do karma e do dharma é uma ideia que vem da cultura andromedana, que se instalou em massa, principalmente com filosofias espirituais riquíssimas, de grande riqueza e sofisticação espiritual e cognitiva ali na Índia, um alto nível de erudição. Então, nós estamos falando dessa questão do dilúvio. E aí, o que aconteceu no dilúvio? A Terra era um planeta repleto de espaçoportos. As pessoas que estavam aqui, que eram estelares e não nativas do local, então tínhamos Lemúria e Atlântida, essas pessoas desencarnaram aqui, morreram aqui. E então decidiu-se, aí criou-se o sistema da encarnação, a roda das encarnações, para curar o processo do trauma. Porque na medida em que essa água toda foi caindo aqui e alguns estavam preparados e outros foram pegos de sopetão, essas pessoas, elas entraram numa amnésia consciencial, não apenas em decorrência do trauma, mas em decorrência de tecnologias que eu não vou mencionar agora, mas que foram necessárias de serem utilizadas aqui na Terra para que o planeta se condensasse e também não se desestabilizasse e não explodisse como o outro e não acontecesse então uma explosão em massa no nosso sistema solar. Em outros vídeos nós vamos colocando mais essa história, mas outros canais já contam essa história, cada um com a sua nuance de diferença, com as suas diferenças, porque afinal nós viemos de linhas temporais diferentes, então é natural que cada linhagem e cada grupo de sementes estelares tenha uma visão diferente, principalmente quando são de linhas temporais divergentes, mas todos têm uma memória desse evento.
Por que eles falam para começar a enxergar os estelares como pessoas e não como deuses? Existe uma agenda política na Terra também que quer que as pessoas enxerguem os estelares como deuses, né? Porque quando essas pessoas desencarnaram aqui e elas começaram a reencarnar na Terra através dos descendentes deles mesmos, dos sobreviventes, eles perderam a consciência de quem eram. Esses descendentes se multiplicaram, a população foi crescendo e aí então começou a se desenvolver a tecnologia da imersão encarnacional, que é a encarnação artificial, a encarnação natural quando a alma vem direto, e encarnação artificial você entra com seu corpo num pod de imersão que te induz ao sono e transfere sua consciência para um organismo biológico de um outro planeta do qual você tem interesse em experimentar uma vida ali sem necessariamente perder a que você tem. Você não precisa esperar morrer naquela vida para poder viver outra. Você pode fazer isso artificialmente. Então, sementes estelares, normalmente são essas pessoas, mas também eles me falam que sementes estelares são consideradas todas as pessoas, inclusive aquelas que vêm direto da fonte, que somos todos sim sementes estelares, com exceção dos portais orgânicos, que são os corpos sem alma. E sobre isso a gente vai falar num outro vídeo. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas vocês já podem procurar a respeito de portais orgânicos na internet ou NPCs, que vocês vão encontrar alguma informação a respeito. Grande maioria em inglês. Então, quando eles desciam ali no Egito ou desciam ali na Idade Média, por mais que dissessem que não eram deuses, os descendentes já estavam em amnésia. Como pode? Você tem uma carruagem que voa no céu, você tem, quer dizer, uma arma que é uma bomba de plasma, né? Um escudo invisível que te torna invencível e que não entra nenhuma arma em você. O que é isso? Então, isso é tecnologia, mas as pessoas em amnésia daquele tempo, porque houve realmente, então, a queda da humanidade, a queda da consciência, a queda do Éden, é essa transição pós-dilúvio, é a queda dos próprios estelares, das humanidades do céu. É a perda da consciência de quem você realmente é, de quem realmente nós éramos, de onde nós viemos, de quem nós realmente somos. Somos fonte, somos luz embaixo de uma pele. Independente dessa pele ser de 3D, 4D ou 5D. Então, os Engans não desejam ser cultuados, eles não precisam disso. Mas existem grupos de estelares, nós admitimos que sim, exigem culto, e estes grupos normalmente são regressivos. Se o ser ou a entidade das estrelas com o qual você está em contato começa a exigir muitas oferendas, muitas coisas e coisas que são consideradas inclusive ilícitas, desconfie. Você está sendo guiado por seres regressivos. Se essa é sua praia, se o discurso da sombra é sua praia, então eu diria que você está em boas mãos, porque aqui nós não julgamos ninguém. Nós apenas transmitimos a informação como ela é e como ela está. E transmitimos também as notícias de mudanças de protocolo ou qualquer tipo de mudança que venha a acontecer, que chegue para nós, né? Um último comentário sobre o porquê nós não acessamos esses antigos conhecimentos perdidos. Então, nos vídeos anteriores a gente comentou bastante, né? Que a gente não acessa esses conhecimentos perdidos, né? Teve um envolvimento ali da igreja que caçou dos vestígios mesmo, né? Que os Engans deixaram aqui. A gente tem um processo de redoutrinação das novas gerações através do recontar das histórias e dos mitos.
Então, mas também tem um último comentário do porquê que nós não acessamos completamente esses antigos conhecimentos perdidos, principalmente essa questão da telepatia, das runas, do processo linguístico, né, dessa comunicação avançada que nós tínhamos e que nós ainda temos telepatia, mas nós não somos educados ou treinados culturalmente para usar isso ou encarar isso de uma forma natural. Normalmente na infância isso é aceito até uma determinada idade, e depois quando você passa para a adolescência, tudo diz que não passa de imaginação, não seja bobo, ou você será cancelado, excluído, enfim. Eles explicam sobre o porquê de não acessarmos completamente esses antigos conhecimentos perdidos. A comunicação humana tornou-se linear, quer dizer, pautada em passado, em presente e em futuro, numa linha só. Tanto que a gente fala de linhas de tempo, de linhas temporais. Da perspectiva de uma consciência maior, não existem nem linhas temporais, não existem dimensões e nem densidades, apenas separações por frequências, então linhas de tempo, da forma como nós compreendemos, também não existem da perspectiva da consciência maior. Da perspectiva de consciências menores como a nossa, elas existem sim e são uma forma didática de nos referirmos ao tempo, que inclusive não existe. É uma ilusão da consciência se deslocando no espaço em qualquer direção. Então, a nossa comunicação se tornou linear, quer dizer, pautada em passado, em presente e futuro. Se você tira uma palavra da sua posição gramatical, a sentença toda perde o sentido. Eu falei isso no vídeo anterior, ou num dos vídeos anteriores. A nossa linguagem, a nossa comunicação, ela é usada apenas para falar. E não desenvolvemos a função telepática enquanto civilização dentro do ciclo planetário pós-diluviano. Ou seja, a nossa função telepática, ela está adormecida ou ela está fracamente ativada. Muitas vezes nós achamos que é apenas uma intuição ou uma imaginação da nossa cabeça, quando na verdade a gente realmente captou o pensamento ou a sensação, o sentir de um outro ser, seja um animal, uma planta, uma pedra ou uma outra pessoa. Nesse período pós-dilúvio, nesse ciclo planetário, nós desenvolvemos uma comunicação linear, enquanto a comunicação estelar é não linear. E quando na realidade essa habilidade, né, dessa função telepática, ela foi inibida na nossa espécie, já que o inconsciente coletivo que nos rege é um campo altamente telepático. Então, na verdade, isso só é inibido na gente, não é incentivado, tá? Então, o que temos na Terra hoje são apenas fragmentos de uma linguagem de natureza estelar. Nós temos fragmentos de memória e temos e desenvolvemos práticas espirituais que nos reconectam com essas memórias do que seria, do que viria a ser essa linguagem não linear, essa linguagem mais telepática. Trazendo um exemplo sobre isso, reforçando, porque nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, temos o sânscrito, que é a herança de Andrômeda, e também possui propriedades holográficas, cujas palavras de frequência 5D, organizadas em sentenças conhecidas como mantras, decodificam a matrix 3D, e podem alterar sua realidade física. Isso ocorre porque cada palavra tem o exato comprimento de onda daquilo que ela significa. O mesmo vale para os Galdra, que são os cantos rúnicos ou os mantras rúnicos. Então, quer dizer que essas propriedades holográficas, uma palavra, cada letrinha, cada sílaba semente, cada letra semente, reflete o todo da linguagem, o todo daquele pacotão do pensamento. Afinal, o que é uma holografia? Ela é exatamente isso, uma pequena parte que é
o reflexo do todo, contém a imagem de tudo, de toda a parte. Então, a holografia ela só acontece porque uma pequena parte contém a informação desse todo. Então, linguagens holográficas são essas linguagens telepáticas, em que sons são canalizados diretamente da fonte dentro de cada civilização, e dentro de cada civilização, cada planeta, cada constelação, sistema planetário, eles são sistematizados de uma forma multidimensional, desenvolvem uma gramática, sim, mas de contexto multidimensional, em que a telepatia ela é o principal precursor da linguagem. E por aqui nós ficamos hoje. Se você gostou desse vídeo, ficou até agora, deixe o seu like, compartilhe o que é útil, se inscreva no canal se você está chegando agora, ative o sininho para receber notificações de mais conteúdos. No próximo vídeo, nós vamos entender mais sobre Asgard e Terra, uma parceria do passado. Até o nosso próximo encontro!